Queria cumprimentar os nossos assinantes, cumprimentar o nosso convidado, senador Carlos Portinho. Senador Portinho é o líder do governo no Senado, já tem alguma experiência política, porque ele foi secretário do Meio Ambiente do governo do Rio, foi secretário de Habitação 2 vezes na Prefeitura do Rio, tem uma vasta experiência na área esportiva, especialista em advogado, especialista na área dos esportes, e está há 2 anos já como senador. Com a morte do senador Haroldo de Oliveira, você era o suplente, né, Portinho? Portinho, o que você mais aprendeu nesses 2 anos de Senado? O Senado é uma casa interessante pela possibilidade de construção, né? Eu aprendi que é possível construir, tanto com a direita, tanto com a esquerda. Os senadores, eles têm uma maior facilidade. Acho que do que a Câmara. Eu tive alguma experiência na Câmara como assessor parlamentar durante quase 8 anos. E o Senado, o que me surpreendeu, e eu aprendi com isso, foi justamente conviver com as diferenças, né? Eu tenho dito muito isso, Roberto, a gente tem que aprender hoje no país a conviver com as diferenças e construir com as divergências. Tenho falado isso da tribuna, inclusive para meus colegas. Mesmo sendo líder de um governo tão que separa as coisas assim, como o governo Bolsonaro? Eu acho que assim como a eleição passada, essa agora, até após, naturalmente, o STF ter soltado o presidente Lula e ele poder se candidatar, trouxe de volta uma batalha ideológica, né? De direita, esquerda. Isso traz uma polarização que é natural, porque se na eleição do Bolsonaro ele era o antagonista do Lula, agora na eleição do Lula, o Bolsonaro, né? O Lula é o antagonista, na eleição do Bolsonaro, o Lula é o antagonista. Então, isso traz de volta essa disputa ideológica. Você não vê com preocupação esse assassinato que aconteceu agora e o governo praticamente nem falou dele? Olha, eu tenho certeza, Humberto, que o presidente Bolsonaro ele não tem nenhum interesse em incentivar, né, nem as pessoas do seu entorno. Não é esse, me parece, a postura do governo. Infelizmente, eu venho do esporte, como você bem disse, né? Infelizmente, política e futebol deixam os anos muito acirrados. O futebol, principalmente, eu convivi durante muitos anos como advogado, né, com a violência constante nos estádios de futebol. A política, com o acirramento e a proximidade das eleições, vai despertando nas pessoas que não são pessoas de bem esses sentimentos. Pode ser de um lado, pode ser de outro. Aliás, a gente viu no Japão, né, onde a gente menos esperava um primeiro-ministro ser assassinado em campanha, inclusive. Agora, quando o presidente fala que ele prefere clubes de tiro a bibliotecas, é duro, né? Ele tem a formação militar, né? Acho que a gente tem que... Eu não acredito que os militares pensem assim, né? O background de cada um, né? O presidente Bolsonaro tem uma formação militar, ele tem como pauta, né, a questão das armas, do armamento. Eu, inclusive, até por curiosidade, antes até de assumir, eu quis conhecer um clube de tiro e entender como é que era o processo. E eu me surpreendi muito bem, porque eu achei que era qualquer nota, Roberto. E, na verdade, assim, o psicotécnico feito para valer e a prova... O que eu aprendi no curso de tiro foi a não usar arma. E isso me deixou muito bem impressionado. Agora, isso foi para entender esse ambiente. Mas eu respeito quem é a favor, quem é contra. Isso é um debate de costume, inclusive, né? Claro. Mas você tão jovem, com uma carreira pela frente, assim, defendendo ideias assim tão retrógradas do governo? Não, minha função, na verdade, eu quero que o Brasil cresça. Eu me orgulho dos projetos que eu tenho relatado. Como líder do governo, acho que recentemente as pautas que a gente tem buscado no Senado Federal, no Congresso em geral, na Câmara também, né, num momento de aperto da população, da dona de casa que está pagando R$ 150 por um botijão de gás, do caminhoneiro, né, a gente poder dar uma resposta a isso. E em outras áreas, por exemplo, fui relator do marco legal das startups, inovação, né, a gente atingir essa juventude que dizem que é nem, a gente tem que acertar a forma de comunicação. Então, eu busco projetos transformadores. Quando você estava falando aí dessa questão, você estava se referindo, de certa forma, a essa PEC que foi aprovada, desse dinheiro que vai ser dado agora até o final do ano, né? Não é uma questão eleitoreira, é isso? Mesmo que as pessoas precisem desse dinheiro?
Olha, Roberto, eu sou o autor da PEC 16, né, que depois veio a PEC 1, que era chamada de PEC Kamikaze, né? Explica um pouquinho isso para a população. O que é? A minha iniciativa, a ideia era que os governos reduzissem a zero as alíquotas dos combustíveis e o governo federal estaria compensando os governos estaduais que fizessem isso. Mas é lógico que isso era uma PEC autorizativa, era um projeto de emenda à Constituição que autorizava o governo a fazer e tinha uma contraprestação do governo federal também na ordem de 40 bilhões. Quando os governos recorreram ao STF por conta do outro projeto que reduziu a 17% as alíquotas, a gente entendeu no Senado, e foi numa reunião de líderes, tinha de todos os partidos, que a gente não ia alcançar a ponta, que era o que a gente queria, fazer chegar a esses recursos. Então, pegou-se a PEC 1, que era dita PEC Kamikaze, né? Que dava muito mais dinheiro, né? Eram 120 bi e trouxemos ela para 40 bi para os setores que mais precisam. Questão do gás, questão do Auxílio Brasil, que chega aos mais vulneráveis, né? A questão dos caminhoneiros, do diesel dos caminhoneiros, porque isso impacta no preço do produto que a população compra nos supermercados, nas gôndolas, e que, se a gente for olhar para o mundo, e aí é por isso que eu não acho que é eleitoreira, o momento eleitoral... Mesmo sendo só até o final do ano, né? Mas tem uma razão para isso, Roberto, porque é o exercício fiscal. A gente não poderia invadir, e a gente tem que ir dosando os remédios nessa crise que é internacional, é um estado de emergência no mundo, está sofrendo, não só com a guerra, mas por consequência dela, a crise dos combustíveis. A Espanha está, enquanto a gente está discutindo, a Espanha está fazendo isso. E lá não é momento eleitoral, os Estados Unidos está fazendo isso. Estão um pouco se lixando a guerra se aqui a gente está no momento eleitoral. Agora, eu acho que não fazer nada não é a solução. Agora, essa questão de baixar o ICMS nos estados, isso não atinge a educação também? Olha, o governo ele transferiu para educação e saúde, né, para os estados, na pandemia, foram quase meio trilhão de reais que o governo transferiu. O ministro Paulo Guedes até vem se manifestando nesse sentido. No Fundeb, são não sei quantos mais bilhões de reais. Né? E aí é que está, a gente tem que ir dosando, porque se chegar no final do ano e a guerra acabar, a crise do combustível arrefecer, e a gente puder, aí sim, talvez voltar ao que era antes, voltaremos. Se precisar complementar recurso extraordinário para a educação, eu acho que é um momento, não é um momento normal, isso é um fato. A população vê isso. Mas a população vai cobrar na eleição, né? Ela vai cobrar na eleição. E eu sempre digo, essas iniciativas, por exemplo, da redução do ICMS dos estados, do combustível, ela nasceu dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Aqui no Rio de Janeiro, a gente pagava R$ 8,00 de gasolina, a gente está pagando agora R$ 5,79. Né? Isso era necessário. Pode ser que suba o preço do petróleo e vai subir talvez o preço da gasolina, sim, mas já deu um alívio e seria muito pior se não tivesse essa medida. Você está falando do Senado, né, que se conversa, uma Câmara, mais do que a Câmara, né? E você participou muito também dos clubes de futebol, né? É mais difícil a política de futebol do que dentro do Senado? Outro dia eu falei para o presidente Landim, do Flamengo, ele perguntou como é que estava no Senado, eu falei, olha, para quem conviveu aí dentro de um conselho deliberativo de clube, o Senado é jardim de infância. Quer dizer que os clubes é mais política de clube é muito aguerrida, acho que o Senado tem um espaço maior de construção. Agora, inclusive, bom, tivemos a Lei Pelé, né? Agora estamos modificando. Você está do lado dos jogadores ou dos clubes? Dos dois. Eu tive a oportunidade, Roberto, de advogar tanto para atletas, né, inclusive credores de clube, quanto para clubes, que foi o início da minha atividade como advogado desportivo, né, Flamengo, Atlético, Cruzeiro e tantos outros. Fluminense, meu último clube antes de assumir. Eu acho que está uma certa má compreensão do projeto. Os atletas estão tendo benefício, por exemplo, antes eles só podiam rescindir o contrato depois de 3 meses de atraso. Puxamos para 2. A questão do direito de imagem é um limite. Se o atleta quiser negociar que é 40% de imagem e 60% na carteira de trabalho e não meio a meio, ele pode. Está dentro da liberdade de negociação dele. Agora, a multa indenizatória, a gente viu que foi a mazela de muitos clubes e atletas que tinham o seu contrato rescindido e teriam direito a receber milhões, já estavam empregados recebendo o mesmo salário ou maior
enquanto o clube anterior estava com muita dificuldade, e o próprio Botafogo é um exemplo disso, de pagar essas Porque multas. os clubes brasileiros não são como os europeus que dão certo. Nem todo clube europeu dá certo, Bom, os grandes. Não, eu digo isso porque um dos projetos que eu relatei, e eu acho que é uma grande transformação, e não é só econômica, é cultural, que é a Sociedade Anônima do Futebol. A gente tem que trazer exatamente, Roberto, responsabilidade para a gestão dos clubes. Estamos falando de Senado, Câmara, né? Eu estou pensando aqui no orçamento secreto. Afinal, o que é isso? Vai continuar? Como é que você vê essa questão? O meu nunca foi secreto, não. Quem for lá no meu site vai ver todas as minhas emendas, inclusive as emendas de relator, porque ele, de certa forma, ele também não é secreto, porque você tem um acompanhamento pelo portal da transparência da execução desses recursos. Mas os presidentes de cada casa dão para quem eles quiserem. O que agora, na nova lei de diretrizes orçamentárias, na LDO, foi aprovado, é que sejam identificados quem recebeu os recursos. Os meus sempre tiveram lá transparentes. Agora, eu enxergo que é difícil um ministro, por exemplo, da Saúde, saber que lá em Bom Jesus do Itabapuana, fronteira com o Espírito Santo, está precisando construir um hospital. O parlamentar é que vai lá, e que está lá presente no município, como eu tenho andado aí todo norte, noroeste, região serrana, Costa Verde do nosso estado, e eu vejo isso. Então, assim, esse orçamento à disposição do Congresso permite que esse recurso chegue aonde talvez municípios invisíveis, muitas vezes, pelo tamanho do nosso Brasil, são vários Brasis dentro do nosso país que a gente tem. Você está justificando, então, esse tipo de orçamento? Eu sempre justifiquei, até porque ele é uma lei aprovada dentro do orçamento que é aprovado no Congresso. Quando eu cheguei já era assim lá, na verdade, infelizmente sucedendo o senador Aróvio, não da maneira que eu quis, mas já era assim e era uma lei aprovada. Não há nada de irregular nisso, porque foi o orçamento que os parlamentares deliberaram. Agora, estou sentindo você muito confortável no Senado, nesse jogo político. Eu sinto que você tem uma veia conservadora dentro de você. Você não tem vontade, já que vamos fazer 200 anos da independência, de ser independente, ter uma voz clara, sua, e não a de um partido do Centrão, por exemplo? Eu compreendo muito a pergunta, Roberto, mas é só para lembrar, eu cheguei no PL antes do meu governador aqui do Rio, antes do meu presidente Bolsonaro. Eu sempre tive a maior liberdade dentro do meu partido para divergir, e divergi muitas vezes o governo, derrubei vetos, mesmo sendo depois base, partido do próprio presidente. Agora, como líder do governo, eu tenho que buscar. Outro dia, estavam votando uma emenda agora no marco ferroviário que era minha, e o presidente vetou. Eu mesmo, quando o presidente vetou o certificado de vacinação e testagem, que era um projeto meu, eu até disse, se essa é a minha única diferença com o presidente, então é muito pouco. E é a única? Algumas outras a gente pode ter, É difícil a gente não ter divergências, mas eu acho que ele, como chefe do executivo, ele conduz o país, E a gente tem que acreditar, principalmente na equipe que tem. Acho que o ministro Paulo Guedes é um excelente ministro, o ministro Tereza Cristina, fantástica, O governo, ele tem personagens, gente boa, o ministro Marcelo da Infraestrutura, muito bom, jovem, inclusive. Então, eu acredito na força de um governo. O governo é feito por todo esse conjunto, e eu acho que a equipe do presidente é boa. Agora, você foi secretário do Meio Ambiente no Rio, Então você conhece bem essa área, Não te choca com a forma como esse governo atendeu o meio ambiente ou não atendeu o meio ambiente, a Amazônia, tudo isso, a nossa imagem fora? É uma realidade, confesso, nesse tema, para mim, um pouco diferente do que eu vivi aqui no Rio. O meu problema aqui era a Baía de Guanabara, que não deixa de ser um problema, Mas a questão da Amazônia eu vejo, inclusive, no próprio Senado, por exemplo. Você tem ali várias correntes, tanto que a gente tem projetos lá de regularização fundiária, que se chocam com o da mineração, que se chocam com a demarcação das terras indígenas, e é natural que haja uma certa dificuldade nesses temas avançarem, porque o Senado é a representação dos estados, E dos interesses dos estados. Sim, mas o garimpo ilegal, quer dizer, tudo isso que está acontecendo no Brasil... Mas ninguém pode defender o garimpo que é ilegal. Se é ilegal, já não... Já estou fora. Na verdade, a atividade do garimpo, quando é legal... Mas o governo não está nessas áreas, da questão áreas, das madeireiras, quando é legal,
né? Eu vi o vice-presidente Mourão presente, eu gostei, o Mourão conhece, né? O Exército principalmente conhece como ninguém a região amazônica, né? E eu acho que a gente pode avançar sim, mas a gente não pode esquecer que o Brasil realmente alimenta o mundo e precisa alimentar aqui dentro também, né? Senador, cada vez mais os militares estão entrando mais na vida política, né? E principalmente agora com as eleições até tutelando, de certa forma, as urnas. Como é que o senhor vê esse papel dos militares? Olha, Roberto, eu acho que a gente não pode ter intolerância nem de um lado nem de outro. Os militares têm grandes contribuições para dar para o nosso país. Já deram em diversas ocasiões, no Rio de Janeiro mesmo, com a intervenção, que foi importante. Isso é outra coisa. Eu tô falando... É outra coisa, mas olha só, na parte da tecnologia, aqui o IME, o ITAS, formam os melhores profissionais, estão lá dentro das Forças Armadas. O que eu acho é o seguinte, a partir do momento que o TSE convoca a sociedade civil e os militares são parte dela, ele não pode depois dizer, não, mas não era, eu queria essa parte da sociedade civil, essa parte eu não quero. Porque eles podem contribuir. O Fachin, por exemplo, foi muito indelicado quando disse que não precisava dos militares do processo eleitoral. Eu fui escrutinador. Não, ele quis dizer outra coisa, né? Não foi no sentido de ajudar. Não deixou claro isso. E eu acho que a gente tem que ter o respeito. Todos, inclusive eu acho que todos os poderes têm que fazer uma autocrítica. Pode ser os militares, pode ser o executivo, o legislativo, volta e meia faz, porque é o que mais apanha. E o judiciário agora, ele está devendo essa autocrítica, com toda a seriedade. Com relação às urnas, bem objetivo, o nosso aparelho celular, ele atualiza o sistema. É um sistema eletrônico, a cada tanto tempo ele atualiza, por segurança, porque tem outro mais moderno, né? Eu acho que o debate sobre as urnas não pode ser calado, porque isso faz parte do processo democrático. Não acho que o eleitor deva ir com um papelzinho para casa, que a gente sabe que o voto dele vai ser capturado pela milícia, pelo tráfico. Mas eu me lembro, quando eu era advogado eleitoral, a reclamação que eu mais recebia do eleitor me ligando durante o processo eleitoral é que, apertei o número lá e não vi a foto do meu candidato. Isso acontece corriqueiramente nas eleições, né? E isso é que deixa a impressão de que alguma coisa não está funcionando. Como nas eleições municipais, na hora que o TSE centralizou e demorou para chegar as informações, ele gerou, queira ou não, mas ele gerou esse incômodo de, mas está demorando, eu já sei o resultado aqui, porque você sabe, está lá o mapa da urna pendurado. Então, eu acho que a gente discutir o processo eleitoral, né, e buscar atualizações do sistema, acho democrático, acho importante e eu acho que não pode ser calado. Agora, quais são as suas ideias sobre o Brasil? O que você gostaria de modificar no Brasil? Eu acho que a gente tem que absorver a tecnologia como algo que é inexorável, é um caminho sem volta. Eu vi outro dia no Senado uma discussão sobre a bula digital. Mas você acha que com uma educação assim tão deficiente como a nossa? E aí é que eu acho que entra a tecnologia. A maneira de comunicação, Roberto, a gente está errando. A minha geração, eu mesmo erro com meu filho, ele dá mais atenção para o celular do que para mim, né? Essa geração neném, que nem estuda nem trabalha, é porque a gente não acertou. E a tecnologia é o veículo que a gente tem para atingir essa juventude, né? A gente poder equipar as nossas escolas, dar acesso, né? Hoje, a tecnologia permite uma pessoa jovem, até programador, estar trabalhando para 3 pessoas diferentes no mundo. O marco legal das startups me mostrou nisso. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia como a ferramenta principal do nosso desenvolvimento. Eu vejo que você foge das ideologias, você tem um lado de pragmatismo muito forte, né? Mas o Brasil é um país muito injusto. Como é que você acha que nós podemos modificar o Brasil? A questão das oportunidades, a gente vem aí de uma crise econômica muito grande. Aliás, a gente vem de uma crise de representatividade política desde 2013 e uma crise econômica, né? O desemprego é o maior problema social, porque a pessoa, quando está empregada, né, ela tem no que se apegar, ela tem a motivação para levantar da cama, né, para estudar. Eu acredito que as pessoas têm que estar se preparando. Eu te perguntei como modificar esse quadro. A tecnologia é um dos elementos, né? Aqui no nosso estado, para dar um exemplo aqui do que eu conheço muito bem, né? Quantos ativos o Rio de Janeiro tem? Universidades, parques naturais, o turismo, a indústria, o petróleo, agora a questão da geração de energia offshore, o Pôr do Açúcar é estratégico. A gente tem que botar os ativos e os ativos do país, também falando do Brasil, para funcionar a favor da sociedade. Quer dizer, como homem público, você está satisfeito da forma com que você está trabalhando ou precisa fazer mais ainda pelo Brasil?
Olha, eu tenho me dedicado bastante, Roberto. Eu tenho, incansavelmente, são muitas relatorias, muitos projetos. Sinto que eu estou interferindo positivamente na vida do país, me sinto útil por isso. É uma responsabilidade maior que eu tenho por estar exercendo esse mandato, né, de uma chapa que era Renata Guerra, minha suplente, eu e o senador Harold, 30 anos de parlamento. Então, eu acho que até a minha trajetória, não só na política, mas dentro do Senado, ela vem correspondendo ao trabalho que eu tenho tido e à dedicação que eu tenho tido ao meu mandato. Senador, um minutinho, nosso intervalo, já voltamos. Você está trabalhando nessa questão das 200 milhas, é o que nós temos no offshore, né? Essa nova forma de energia, né? É o novo Eldorado, eu acho que é um novo pré-sal. Eu estive em Atlantic City, nos Estados Unidos, fiquei impressionado com a cadeia de fornecedor, com a pujança desse setor. A gente vê no Mar do Norte, por exemplo, que é muito mais difícil implementar a geração de energia eólica, por exemplo, muito mais custoso do que aqui no país. Eu acho que o Brasil, com um projeto que é a minha relatoria, a autoria do senador Jean Paul Prats, do PT, e minha autoria, e minha relatoria, eu acho que o Brasil ele vai se inserir nisso que é o que todo mundo quer, né? A energia renovável, sustentável, alguns chamam de transição energética, eu prefiro falar do mix energético. E o projeto de offshore é exatamente isso, pode ser eólica, pode ser das marés, pode ser das correntes, pode ser a solar, né? Mas é a exploração do nosso mar territorial e dos corpos hídricos e lagoas, né, para a geração de energia sustentável. Você acredita que o Brasil, nesses próximos anos, vai entrar nesse novo nível internacional que nós precisamos entrar? Vai e vai gerar muito emprego. Esse setor, por exemplo, é um setor que gera muito emprego. O nosso setor do agronegócio, né, ele tem também sido o carro-chefe da nossa economia, né? Então, assim, as indústrias que o Brasil pode atrair, né, a cadeia de fornecedores, por exemplo, dentro desse projeto, né, que espero seja aprovado, da geração de energia offshore, né, isso é emprego. O Porto do Açu, que a gente tem aqui no nosso estado, isso é estratégico, e lá tem vento. E foi feito por uma pessoa fora do governo, né? Foi pelo Ike Batista. Né? Mas a gente tem que parar de achar que o governo vai resolver todos os nossos problemas. Eu também, quando eu fui secretário de habitação, é curioso, chegava lá, a pessoa mais humilde achava que eu podia dar uma casa para ela. Eu falava, não, tem um sorteio aqui do Minha Casa Minha Vida. Chega um empresário e acha que você vai resolver, né? Ele acaba indo para o Estado. A gente tem que entender que o Estado ele tem que ser um parceiro da iniciativa privada. Se não atrapalhar, já está muito bom. E se puder contribuir para desenvolvimento dos negócios, do ambiente de negócio, melhor ainda. Senador, o seu partido é um partido do Centrão. O que é o Centrão, né? O Centrão é um partido plural. É um partido onde a gente consegue conviver, de certo modo, com as nossas diferenças. Não vou pegar nem só o PL, vamos pegar o PSD, que também é dito um partido de centro, né? O próprio MDB. Você vai ter no Nordeste que a gente que apoia um candidato a presidente e no Sul vai ter, no mesmo partido, gente que apoia outro candidato a presidente. Na verdade... Quer dizer que é bem possível que, se houver um outro presidente, digamos, o Lula ganha a eleição, o seu partido mude... O PL já foi, né, base do governo Lula, inclusive do vice-presidente era do PL. Mas eu acredito que o PL, com a configuração que ele tem hoje, né, ele se reforça como um partido de centro, um partido mais conservador, né, sem deixar de lado o lado social. É como eu me sinto bem vindo do PSD para o PL e não me sinto mal exatamente por isso. Né? Eu sou assim, eu acho que a economia tem que ser de livre mercado, né? A gente tem que deixar o mercado, o empreendedor fazer acontecer e o Estado apoiar. Mas o Estado tem que se dirigir para o lado social. Acho que não à toa, por isso eu fui secretário de Ambiente e de Habitação, né? Que é social na veia. Né? Quer dizer que você, ideologicamente, você é uma pessoa de direita, mas preocupada com as questões sociais, é isso? Sim, eu acho que também, Roberto, muita ideologia atrapalha. Né? Eu acho que a gente tem que ser prático. A população está preocupada com quem vai entregar lá na ponta. Né? A ideologia é bom para a formação do indivíduo, né? Na juventude principalmente.
Mas depois na vida a gente vê a vida como ela é e quer que as coisas aconteçam. Eu vim para a política, eu vi essa crise de representatividade, liderei um movimento chamado Quem Te Representa, para a população refletir quem são os representantes dela, e poder encontrar pelo voto o seu representante. Porque eu só tenho voto, não tem outro caminho. Agora, as pessoas têm que votar e têm que participar da vida política e da vida social, principalmente. Senador, muito obrigado, boa sorte e vamos em frente, né? Muito obrigado, Alberto. Um prazer participar para mim, prazer participar do seu programa. Obrigado.